Agora, na terceira parte, sobre aquilo, ou aquele que agora detém o anticristo, a gente vai trazer, à luz dos questionamentos das três principais teses, né? Seria o Cristo, seria o Evangelho, seria o Espírito Santo. A gente viu que estas teses elas têm algumas inconsistências com a própria palavra. Elas, quando confrontadas, elas não se conectam com outros versículos. Quando a gente vai para o grego, a gente vê que existe, né, essa questão de ser tirado, né, ou tirado do meio, que é o original ali no grego. Quando a gente confronta isso com 1 Tessalonicenses 4, que Paulo também fala sobre o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, a gente vê que essas teses elas não se sustentam muito bem. De novo, são válidas, nos fazem pensar, mas à luz do que a gente tem de fatos e à luz do que a gente tem revelado, né, a João no Apocalipse, essas teses elas perdem forças. Então, se não é Cristo, se não é a Igreja, o Espírito Santo, né, e se não é o Evangelho, o que pode ser então aquilo que detém? Né? O que, que Paulo diz quando ele fala que ninguém vos engane, supondo ter chegado o dia do Senhor? Então, Paulo, primeiro, ele está tratando que será um dia ou um evento que não precederá, né? Não virá antes da apostasia. Paulo também afirma que as pessoas na época deste acontecimento elas verão o anticristo ele vai se manifestar não como o anticristo em si, mas a pessoa dele, né? Ou seja, a Paula está dizendo ali o seguinte: olha, vocês não verão ele reinando, dominando. Quando vocês virem ele, aí virá o dia do Senhor. Né? E aí Paulo traz para a gente, né? Primeiro para aquelas pessoas que ele estava respondendo, inclusive nas cartas ele fala: não lembra que quando eu estava com vocês a gente conversava sobre esses pontos, né? Eu sempre falei para vocês como é que ia ser, por que vocês estão questionando de novo? Porque quando a gente trata desse tema, sempre vai existir questionamentos e é difícil a gente aceitar as linhas interpretativas, porque muitas delas ela não tem muito nexo com os fatos, a sequência de eventos. Quando a gente confronta nas escrituras, a gente acaba vendo que é, as definições elas não se sustentam tanto. Né? Então, da mesma forma como a gente está questionando, né, essas interpretações, Paulo foi questionado lá atrás, né, há quase 2000 anos. É interessante isso, né? E isso vem percorrendo o imaginário cristão desde sempre, né? Principalmente daqueles que esperam ansiosamente esse dia acontecer. Mas Paulo nos dá essa referência. Olha, a primeira apostasia é o maior sinal, né, do fim, e é aquilo que a gente já está vendo no mundo, né? Apostasia não é ateísmo, apostasia é. Eu sempre falo que as pessoas se converterem ao cristianismo e não se converterem a Cristo, porque tem um hiato, um abismo gigantesco entre você aceitar e vivenciar o cristianismo e você aceitar e vivenciar Cristo, né? Então, a apostasia é o crente nominal, o cristão nominal. Ele se diz cristão, mas ele de fato ele não quer ser semelhante a Cristo, ele não quer é, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O evangelho que ele vive é um evangelho raso, superficial, é um evangelho que busca só o bem-estar. Então, isso é apostatar da fé, tirar Cristo do centro e você se colocar no centro, ou você colocar a denominação no centro, ou você colocar uma teologia no centro, como a gente vê acontecendo nos últimos anos, né? Principalmente nas últimas décadas. E agora a gente faz essa pergunta, né? O que está detendo a chegada e a manifestação plena, né, dessa pessoa?
do homem da iniquidade, do anticristo, né, que é a mesma coisa. A gente viu que não é Cristo, né? A gente viu que não é o Evangelho, e a gente viu que não é o Espírito Santo que está detendo, porque Paulo chama isso de um dia, de um evento, né? Paulo fala em 2 Tessalonicenses que aquele que o detém, né, seja retirado, então, ou seja afastado. Então, Paulo tá se relacionando, ele está fazendo uma conexão com o momento. Algo vai ser tirado, ou alguém vai ser tirado. Bom, essa é a pergunta que leva-nos a interpretar ou trazer novas evidências e conceitos para o Apocalipse e que deu origem a essa interpretação a qual você está acompanhando aqui. Quando a gente vai para o Apocalipse, né, a gente tem a única referência sobre arrebatamento que a gente tem em Apocalipse é a referência do filho varão, né, que a mulher, João vê um sinal no céu, eis uma mulher vestida de sol, ou seja, gloriosa, acima da lua, ou seja, elevada, e com 12 estrelas, representando aí, alguns dizem as 12 tribos, outros os 12 apóstolos. Né? E essa mulher ela dá à luz a um filho, varão. Né? Então, existe também, a gente vai passar sobre esse ponto, quem é a mulher, né? Existem várias linhas interpretativas. A gente também vai confrontar essas linhas, tá? A gente vai, à luz da palavra, questionar essas linhas tradicionais que a gente tem. Mas o ponto aqui é, o filho varão foi arrebatado ao céu. Aí a gente volta lá no início, né, no primeiro vídeo, sobre as linhas interpretativas. A linha preterista, ela olha para esse evento e ela fala, não, esse filho varão é Cristo, porque Cristo foi tirado e elevado ao céu. A linha futurista fala, não, não é Cristo, isso aí é a igreja que vai ser tirada, é o filho que nasce ali da mulher, e aí é a igreja que vai ser tirada, e aí vem o arrebatamento, né? A linha futurista e dispensacionalista pré-tribulacionista, né? Você tem também uma linha mais judaica dizendo que pode ser Cristo, pode ser os judeus maduros, pode ser os 144 mil comprados na terra. Então não existe um padrão, não existe uma verdade absoluta sobre este personagem, este filho varão. Tá? Mas o fato é que a mesma palavra usada, né, arpassor, em 1 Tessalonicenses 4, né, e a passagem do filho varão é a mesma palavra. Ela se repete apenas nesses dois momentos. Né? Então, o que nos leva a pensar o seguinte: ora, o filho varão, na sequência ali do Apocalipse, lembrando que o Apocalipse ele não é linear, ele não é cronológico, mas alguns textos seguem uma ordem. Tá? Então, eu não posso fazer como algumas pessoas que querem interpretar o Apocalipse fazem. Não, esse versículo aqui, agora eu trago ele para cá, e depois, daqui a pouco esse outro aqui encaixa aqui. Não, isso aí é tentar reduzir a interpretação a uma reflexão própria. Né? Quando a gente vai interpretar a Bíblia, a gente tem que seguir a ordem dos fatos, a gente tem que seguir a ordem do texto. E no texto é claro, o filho varão foi arrebatado ao céu. Na sequência, Satanás tem uma guerra com Miguel, Miguel derruba Satanás e Satanás cai na terra. Ele é jogado à terra. E quando ele se vê na terra, ele persegue a mulher e os descendentes da mulher. E a mulher vai para o deserto, onde será sustentada por 3 anos e meio, 1260 dias, né? Fazendo alusão à última semana de Daniel, e fazendo alusão ao início da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, né? Como está escrito e como Jesus falou. Então, é
evidente que é uma sequência ali, é uma ordem, tá? É, primeiro primeiro a mulher, segundo o filho varão, terceiro a guerra, quarto a queda de Satanás para a terra, né? E depois isso fica mais claro também em outro versículo do Apocalipse, quando é, os céus clamam, né? É, foi expulso o acusador que nos acusava de dia e noite, os justos, né? Os santos clamam isso. Ai de vós, terra, porque o diabo desceu contra vocês e sabe que tem pouco tempo, né? Pouco tempo lhe resta. Então, existe uma ordem dos fatos ali. E essa ordem, por mais que o Apocalipse todo não seja cronológico e linear, mas essa ordem, ela é evidente que ela é uma ordem linear, uma ordem cronológica, uma ordem definida de eventos, né? Cascateados. Uma coisa vai cascateando a outra. Né? E daí dá início à grande tribulação, quando de fato o anticristo ele se manifesta, né? Quando ele aparece e ele vai perseguir primeiro os descendentes, mas a terra vai acolher, né? Isso dá a entender que haverá ali os 3 anos e meio de uma perseguição não tão visível e implacável, né? Mas depois de 3 anos e meio a gente vê que ele vai combater os santos e vencê-los, né? De novo, vai combater os santos, né? Então, de novo, né? Para você ter o Espírito Santo, para você ser santo, você precisa ter o Espírito Santo. Então a gente elimina essa possibilidade de quem está detendo o anticristo, a chegada dele, a manifestação plena dele é o próprio Espírito Santo, é a igreja. Né? Então, dentro da nossa interpretação, a gente entende que, usando da premissa, que também a gente falou no primeiro vídeo, né, sobre a seletividade, a gente entende, né, que aquilo que for aquele que é tirado, que Paulo fala, né, que dá início ao dia do Senhor, a esse evento, ou a uma série de eventos, Paulo não deixa claro isso, né? Talvez ele falou isso pessoalmente com os Tessalonicenses, mas nas cartas ele não deixa tão claro, porque afinal de contas ele já tinha conversado a respeito disso, né? E Paulo jamais imaginaria que suas cartas seriam lidas por todo o fim, né? Por todos os séculos, e 2000 anos depois a gente está aqui debatendo sobre isso. Então, veja bem que interessante, né? Paulo fala que ele usa na primeira Tessalonicenses esse termo de arrebatamento, passou, e depois ele fala que não, olha, como assim vocês estão dizendo que o dia do Senhor já chegou? Esse evento já chegou. Não veio apostasia, nem foi, a gente não viu ainda o homem da iniquidade. Não foi manifesto, não foi manifestado, não apareceu ainda. Então vocês, né, parem de pensar dessa forma. Existe uma sequência de fatos. Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê essa sequência de fatos. Né? O filho varão é arrebatado, e você tem o homem da iniquidade aparecendo e perseguindo os santos, a descendência da mulher. Então, isso nos leva a crer que aquele que detém a chegada do anticristo, tanto Paulo disse, quanto a João é revelado, é justamente o filho varão. A gente vai encerrar o vídeo da terceira parte aqui. Para o próximo vídeo, a gente vai falar sobre quem é a mulher e quem é esse filho varão.